gente, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui mostrar os meus cadernos que eu uso na faculdade e como que eu me organizo com eles. Bom, esses são os meus cadernos. Esse aqui, gente, eu não aguentei. Eu ia usar 3 Oxford, que são esses cadernos aqui, mas eu não me aguentei e peguei um da Tilibra, de unicórnio, que é maravilhoso. Tilibra patrocina eu. Qual que é a diferença do caderno da Tilibra ou um caderno comum, assim, pro Oxford? O Oxford tem uma gramatura mais alta. O que é isso? A grossura da folha é bem mais alta do que o caderno comum. Então, num caderno comum, o que eu escrevo de um lado passa pro outro. Se eu usar canetinha, se eu usar marca-texto, essas coisas. Já no caderno comum, não. Eu posso usar frente e verso, que dá super certo. Esse caderno aqui, gente, foi bem baratinho. Eu paguei nele R$10. Ele foi muito barato mesmo. Ele é de uma matéria só. E, sei lá, eu me apaixonei. Eu não consegui, eu não resisti. E precisei usar ele e deixei o outro Oxford que eu tinha comprado pra usar no próximo bimestre. Aqui tem uma folha vazia que eu arranquei, que manchou, porque esse é um caderno fino, então ele mancha muito. Aqui os adesivos, que eu não usei nenhum ainda. E aqui começa. Eu dividi esse caderno em dois. Para psicologia jurídica e o outro aqui para comunicação jurídica. Eu colei uma washi tape aqui para fazer a divisão, e aqui também. Então aqui de lado, ó, eu consigo ver aonde tem cada matéria. E como que eu tô fazendo? Eu tô anotando em sala de aula mesmo, direto, sem passar limpo. Nos cadernos Oxford eu passo a limpo, mas esses daqui eu não passei, eu não sei porquê. Não foi nada demais não, eu só peguei, eu acho que eu tava com muita preguiça no dia, sabe? E já fui colocando direto no caderno. Então, gente, só que eu só tô usando a frente. O verso eu tô usando pra fazer resumo, eu vou mostrar pra vocês. Quando você faz as anotações nesse caderno, por ele ter a gramatura fina, olha atrás como que fica. Tá vendo? Mancha muito. Não dá pra escrever dos dois lados, porque você vai começar a não entender o que tá escrito. Porque ele realmente mancha muito. Justamente por a folha ser bem fininha. Então, o que que eu faço? Eu anoto só na parte da frente e a parte de trás eu faço um resumo numa folha sulfite e colo aqui. Aqui tá escrito transtornos. Eu escrevi errado. E no Study Vlog, o tanto de comentário que tinha porque eu escrevi errado, meu Deus, eu queria matar vocês. Mas aqui tá escrito certinho, ó, transtorno. Aqui foi falta de atenção mesmo. Mas enfim, daí eu tô fazendo assim, na frente é o que eu anoto na sala de aula mesmo. Daí depois em casa eu leio e grifo as partes mais importantes. Eu tô gostando bastante de usar esses marca-textos aqui da Zebra Mildliner. Esse aqui é o pack rosa. E vem 5 marca-textos, eu paguei R$32, 30 ou R$32 por aí. Mas é porque eu comprei fora. Se comprar no Brasil, você vai pagar uns 60, R$70. Ele é bem caro. E eu já quero todos os packs, porque é muito bom. Olha, ele é uma cor bem clarinha e muito bonitinha. Então eu gostei bastante, tô usando muito eles. Eu tô usando mais do que os da Stabilo até. Então na parte da frente da folha eu faço isso. Na parte de trás eu faço um resumo numa folha sulfite ou numa folha de rascunho, enfim. E colo aqui. Uma outra coisa que eu tô usando nesse caderno também, porque eu comecei esse caderno depois do que eu comecei os Oxford, porque a aula desse daqui é na quinta e sexta, uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas enfim, foi escrever no meio da linha. A Luana Carolina, vocês devem conhecer, ela faz bastante disso, de usar no meio da linha. E ela falava que ficava bem mais bonito. E realmente eu amei, eu acho que ficou bem melhor. Eu sempre escrevo título com uma cor mais forte e o subtítulo com uma cor mais fraca ou com uma cor neutra. Então o título eu fiz com rosa, o subtítulo com preto. Daí tudo eu escrevi de preto também. As partes importantes eu grifei com marca-texto rosa. E algumas partes que eu também achei importantes, mas que eu não queria grifar com marca-texto rosa por motivo de, sei lá, ia ficar muita marcação, sabe? Por exemplo, a professora passou um conteúdo, mas ela disse que não ia cair na prova. Então eu anotei de caneta azul que não ia cair na prova aquilo, que eu não precisava aprofundar nesse conteúdo. Diferentemente do resto que eu tenho que aprofundar, né? E aqui eu continuei do mesmo jeito, aqui tem uma parte azul, como eu disse pra vocês, e mais subtítulos do que a gente tá estudando. Uma cor diferente de caneta quando eu tenho que separar do que eu tô falando, pra eu ter mais noção na hora de estudar, né, do que eu quero dizer com as coisas. E aqui mais um resumo, então tem o título e tem o subtítulo, tá vendo? O título eu sempre faço mais forte que o subtítulo e divido sempre nas mesmas cores. Então, é rosa, aqui tem um tom de rosa, aqui tem outro tom de rosa, aqui tem outro tom de rosa, e aqui é mais um tom de rosa.
E o texto do resumo mesmo é preto, com algumas partes em azul que são importantes. E aqui é a mesma coisa, gente. A professora falou que sobre o artigo 26 aqui, por exemplo, era uma boa questão para cair na prova. Então eu anotei boa questão de prova, porque a professora disse. Então pode ser que ela peça. Daí eu vou fazendo assim, dessa forma que eu falei pra vocês, nesse caderno que é de psicologia jurídica, certo? Agora o caderno de comunicação jurídica não tem nada, porque na última aula ela fez correção de prova, então não teve nada. E esse caderno é do segundo bimestre, o primeiro bimestre eu usei outro caderno, então por enquanto não tem nada aqui. Bom, agora o caderno Oxford. Olha, gente, ele é maior que um caderno normal, tá vendo? Ele não é do mesmo tamanho que um caderno comum, ele é um pouco maior. Uma coisa que eu não gosto nesse caderno, que eu já vou confessar pra vocês, é essa beirada aqui. A beirada é a mesma cor da capa e da espiral, e eu não gosto, porque isso me prejudica aqui dentro, porque eu só faço a mesma cor pra tudo. Eu divido o caderno em duas matérias, aqui tem teoria do direito e aqui tem sociologia, eu tenho que usar azul para as duas, entendeu? Eu já usava a mesma cor de caneta pra tudo do caderno, isso eu sempre fiz, é uma coisa que eu amo, sou apaixonada. Mas daí eu tenho que fazer para as duas matérias a mesma cor, porque ele tem essa beirinha azul, daí isso, né, meu toque não deixa. Esse é o nome da matéria, então eu resolvi fazer de preto pra ficar uma coisa mais neutra, assim como eu fiz aqui em sociologia. Então tudo que tá de azul depois é coisa da matéria, mas aqui é o nome mesmo da matéria, sabe? O professor sempre manda uns arquivos pra gente com um resumo do que ele deu em sala de aula. Então eu achei esse resumo aqui bem bom que ele mandou, então eu recortei, grifei o que eu achava importante e coloquei anotações aqui do lado, porque como o caderno é um pouco maior, deu certinho pra eu fazer tudo que eu queria. Se fosse no caderno comum, já não daria. Eu gosto bastante de usar como marca-texto essas canetinhas aqui da Faber-Castell. Tem 12 canetinhas que são 24 cores, porque ela é duas pontas, e tem também 24 canetinhas que são 48 cores. Eu tenho, então, as 48 cores e eu uso bastante pra fazer como se fosse marca-texto. Então, essa daqui e essa daqui foi essas canetinhas aqui que eu usei pra fazer. Não necessariamente nessas cores, né? Mas foram essas canetinhas. E aqui, bem clarinho, eu usei a Zebra Mildliner, que eu já falei pra vocês que eu tô amando. Então, o azul dela, ó, é bem clarinho, é um pastel muito clarinho. Eu achei que ficou bem bonitinho assim. Minha letra aqui ficou bem grande, né, comparado com o resto, mas é porque aqui tava muito apertadinho, então eu usei uma caneta de ponta mais fina. E o post-it eu recortei, ele não é desse tamanho, eu recortei porque não tinha necessidade de deixar um espaço em branco do post-it. No caso, ia ser um espaço em azul, né, porque o post-it é azul. Mas enfim, então eu recortei do tamanho que eu precisava e eu fiz essas... como que chama isso? Chaves? Colchetes? Eu nem lembro mais o nome desse trem aqui. Mas enfim, eu fiz isso daqui remetendo, por exemplo, ao direito público, vinha aqui, entendeu? Então eu remeti a esse parágrafo. Daqui, direito privado, eu remeti a esse parágrafo de direito privado, é isso aqui. Então, foi assim que eu fui me organizando. Bom, e eu fui fazendo dessa forma. Aqui, gente, ficou muito feio. Sério, eu quase fiz tudo de novo, porque ficou muito feia essa parte, eu não gostei. Mas aí acabou que eu deixei assim mesmo. Não sei, eu quis fazer um título diferente, então eu fiz dessa forma. Porque a gente ia falar, né, essas coisas aqui, são isso aqui, só que daí explicando o que é cada um daqui, entendeu? Então eu fiz esse título que era um pouco diferente, não é esse título comum aqui que eu costumo fazer. Porque era uma matéria que era daqui, mas eu queria diferenciar, sabe? Não era uma continuação. Porque se você pegar e ler correndo, vai dar a entender que é uma continuação. Mas não é uma continuação, é uma coisa que tá dentro daqui. Entenderam o que eu quis dizer? Que a hora que eu vejo me chama atenção. Daí eu fico, por que eu fiz esse título que não tem nada a ver com os outros títulos? Daí eu sei o porquê. Daqui tem o título, aqui o subtítulo. E eu sempre uso caneta preta pro corpo do resumo. E depois venho grifando com marca-texto o que eu acho importante, certo? Deu bastante borrão nesse marca-texto. Usei o marca-texto Stabilo Boss pastel. Esse daqui é o azul. Não sei, borrou bastante em compensação com os Mildliner, porque ele sai bastante tinta. Ele é um marca-texto muito pigmentado e sai bastante tinta. Então eu fui fazendo dessa forma até acabar todos os subtópicos sobre esse assunto, que acabou aqui no caso. Então foi bastante coisa, olha, desse subtópico. Daí depois eu fiz um outro título, só que eu fiz de preto, eu não sei porquê, mas é que eu
tinha achado que tinha ficado bonito, eu queria fazer de novo. Daí eu fiz, mas nada que atrapalhe também, porque preto é uma cor neutra. Então eu não poderia usar, tipo, um vermelho aqui, porque depois eu ia me incomodar e não ia conseguir ficar revisando. Porque, gente, eu realmente não consigo. Se tiver uma coisa bagunçada, que não faz sentido na minha cabeça, eu não consigo depois. Canetinhas que eu uso pra fazer esses títulos são as duas pontas da Faber, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Mas aqui eu usei a Brush Pen da Koi. Eles são papelaria que me enviou. Tem um cupom de desconto meu lá. Eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. Daí vocês ganham desconto usando o meu cupom. Que era um outro título e eu resolvi pegar uma caneta diferente pra fazer esse título. Então eu fiz aqui um título e aqui um título. Com essa canetinha, porque tem muito título e subtítulo em coisa de direito. Sempre tem muitos caminhos para o mesmo assunto, certo? Então, às vezes, a gente fica meio sem saber como que organiza o caderno. Então, eu fiz dessa forma aqui. E aqui eu usei a canetinha da Koi novamente, a brush da Koi. E foi fazendo assim. Aqui eu errei, gente. Bem onde eu tinha que passar marca-texto, eu errei, né? Mas tudo bem. E uma coisa que eu gosto bastante desse caderno, por ele ter essa linha aqui, vocês vão ver no meu caderno de civil depois, eu sempre coloco o artigo aqui do lado e passo o marca-texto, porque daí fica mais fácil. Se eu quiser achar só um artigo, eles ficam sempre na beiradinha aqui, certo? Porque é muito raro eu escrever um texto mesmo na beiradinha. Normalmente só os títulos que começam na beiradinha, tá vendo? A minha mãe me deu esses 3 bloquinhos aqui, ó. Vem muitas folhas, custou R$2 cada um. E é muito baratinho, né, gente? E eu tô usando pra fazer algumas anotações extras que eu acho que são importantes, que eu não entendi muito bem na sala. Por exemplo, lei. Eu sei o que é lei, mas eu não saberia falar o significado da lei, tipo, em palavras certinho, sabe? Caso o professor peça na prova. Então, eu vim aqui e fiz esse resuminho. Ele é azul, então ficou bem bonitinho porque é da cor do caderno. E é assim que eu vou fazendo o caderno todo, gente. Aqui eu fiz um post-it porque é algo que eu achei importante e que no post-it ia ficar legal. Então eu fiz aqui, mas eu não achei que ficou tão bonito assim, tipo, visualmente falando. E o que tá de lápis aqui, ó, vocês estão vendo que tem várias cores de lápis? Por exemplo, eu fiz anotação de sala, daí depois numa próxima aula o professor deu uma revisão sobre aquele conteúdo, porque foi um conteúdo mais complicado, então bastante gente teve dúvida. E ele foi dando algumas explicações diferentes da que ele tinha dado na outra aula, certo? Então eu fui anotando a lápis, porque eu sei que é, tipo, algo a mais que o professor falou que ia ajudar eu a entender o conteúdo. Ao invés de colocar post-it, eu achei melhor assim, porque eu saberia que é algo de sala que o professor falou a mais pra complementar a explicação dele. Eu fui usando pra fazer o título, a canetinha da Sigelix. Gosto bastante, elas são muito baratinhas, eu sempre recomendo pra vocês, elas são ótimas mesmo. Tá até faltando algumas cores aqui que estão no meu estojo, mas enfim. Eu tenho todas as cores dela, algumas até repetidas, tipo a roxa eu tenho repetida, a rosa eu tenho repetida. A preta eu tinha, mas o Thiago pegou e levou pra ele, mas tudo bem. E eu fui usando ela aqui, né, como título. Por cima da caneta eu passei o Mild Liner. O único problema dessa caneta, gente, é que ela borra muito, ela demora pra secar. A vermelha, a azul e a preta não, elas não têm glitter e elas secam muito rápido. Mas essas daqui que tem glitter, elas demoram bastante. Bom, daí aqui fui fazendo do mesmo jeito. Quando o título é grande, eu uso assim, eu faço com a canetinha a primeira palavra e o resto a caneta normal, sabe? Stabilo ou compactor, enfim, alguma canetinha que seja de ponta bem fina. Eu acho que fica mais bonito assim. E aqui eu usei 2 marca-textos diferentes. Aqui são títulos e aqui são subtítulos. Então, esse título tem subtítulo, que são esses 3. Pra eu diferenciar, porque eu usei a mesma caneta azul pra escrever os títulos, eu fiz esses títulos principais com a caneta da Stabilo, né, com o marca-texto. Eu grifei com o marca-texto da Stabilo pastel. E os subtítulos eu grifei com o marca-texto da Mild Liner. Então, ficou melhor assim, porque apesar dos dois serem pastel, esse daqui da Stabilo é mais escuro do que o da Zebra. Então, o mais escuro ficou de título e o mais claro ficou de subtítulo. Aqui na parte de hierarquia, eu já começo escrevendo o porquê da hierarquia do lado da palavra mesmo. Porque eu acho que fica melhor a divisão do caderno. Porque eu sei que aqui em específico eu tô falando da hierarquia, do porquê, da onde surgiu, enfim, esse tipo de coisa.
Daí a hierarquia eu pintei pra dividir bem aqui cada tópico. Eu usei pra pintar, gente, os lápis da Faber-Castell. Esses coloridões aqui não são, deixa eu tirar. Eu usei esses lápis aqui da Faber-Castell, que é aquela caixinha que vem 16, 18 lápis. Daí são cores, tem cores metálicas, cores neons e cores pastéis. Então, eu usei aqui, por exemplo, é pastel, aqui é neon, não, aqui é metálica. Enfim, eu fui usando a SP Informática, que é uma papelaria aqui da minha cidade, que me enviou. Eu fiquei muito feliz. O reconhecimento dentro da nossa cidade é melhor ainda. Então, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada novamente a SP. Em cada... Como que fala? Cada andar, sei lá, cada andar dessa pirâmide, eu fui escrevendo o que continha nela. Então, eu não sei, gente. Eu não dividi o espaço certinho pra escrever. Deu no chute mesmo. Eu fiz de qualquer jeito aqui e acabou que deu certinho. Então, eu acho que ficou bem bonitinha essa página. E aqui eu fiz umas anotações a mais. Aqui é a última página do caderno. Gente, eu tive, eu acho que 2 ou 3 aulas só e já me passou tudo de matéria. Que foi uma página bem simplesinha, eu nem grifei nada. Porque, gente, eu deixo pra grifar outro dia, não no dia que eu passei a limpo. Porque tem caneta que mancha muito. Então, eu já faço uma revisão e já vou grifando. Então, eu junto o útil ao agradável, sabe? E esse caderno tem uma outra parte que é de sociologia. Que eu usei uma outra cor, que é da cor do post-it, tá vendo? Pra fazer o subtítulo. Porque eu achei que combinou. Normalmente, eu faço um teste em outra folha antes pra ver se a cor da canetinha é realmente a cor que tá na embalagem. Porque às vezes não é, e a gente escreve achando que é e acaba deixando o caderno uma aparência que a gente não queria. A caneta que eu usei aqui é a Sigelix, tá vendo? Ela é bem fininha e ela é bem boa. E o post-it, gente, eu fazia anotação e do lado, a caneta azul, eu fazia um acréscimo desse post-it, mas que eu não queria colocar no post-it, certo? Então, foi assim. Quando tem post-it, a gente já sabe que é alguma coisa importante. Então, nessa página aqui, a gente vê que tem bastante coisa importante. Porque tem post-it, tem a caneta azul e tem o lembre-se. Então, a gente vai tendo que diferenciar a cada tipo de tópico diferente que é importante, digamos assim, no caderno. Bom, na outra folha aqui, tem o título. Eu continuei com o título naquela cor. A professora fez uma dinâmica de sala, então eu fiz algumas anotações que eu achei importantes daquela dinâmica, algumas conclusões que a gente tirou dela, e anotei aqui, dinâmica de sala. Eu anotei grande justamente pra ficar do tamanho do post-it e ficar visualmente bonitinho, sabe? Então foi assim que eu fiz. Daí aqui na parte do lucro, que é um título, tem subtítulo, que é solução e etapas. Daí eu fiz assim, ó, eu usei uma cor mais fechada, que aqui é uma cor mais viva, tá vendo? Essa é uma cor mais viva. Aqui eu usei uma cor mais fechada. E coloquei esses tracinhos aqui que eu já ensinei vocês a fazerem, né? Pra deixar mais bonitinho. E acabou o meu caderno azul da Oxford. O meu último caderno agora é o da Oxford vermelho, que eu também divido em 2. Enfim, vamos lá. Esse aqui é o de civil. Lembra que eu falei pra vocês sobre os artigos que eu vou colocando aqui do lado? Então, daí eu coloquei aqui, ó. Eu faço grifo com marca-texto vermelho, né? Porque o caderno é vermelho. E ele vai ficando assim. Aqui eu pus um post-it bem neutro, porque aqui a gente tinha colocado um post-it vermelho. E eu uso a caneta branca quando eu uso post-it vermelho ou post-it roxo, enfim. Que a cor é bem escura, certo? Aqui, gente, eu sabia que a anotação era pequena, mas eu não queria cortar o post-it porque... Não sei, eu não queria. Daí eu peguei essa washi tape, colei aqui, fiz uma letra diferente e eu acho que ficou bonitinho no final das contas. E eu sempre vou fazendo assim, gente. Título é um vermelho bem vivo, tá vendo? E subtítulo, opa, aqui, é um vermelho meio rosinha, aqui é meio que um salmão, né? E eu vou fazendo assim, daqui divisão, eu passo linha, eu faço coraçãozinho pra dividir, coisa bem simples e que você faz rapidinho, sabe? Não precisa de muito. Porque depois que você pega o jeito de fazer essa letra, você vai ver que é bem rapidinho, não demora tanto. Ó, que eu mostrei pra vocês aquela hora, que quando o título é grande, eu faço só a primeira palavra com lettering e o resto eu vou fazendo com a Stabilo ou a Compactor. E é dessa forma que fica quando o título é realmente grande, porque aquele outro que eu mostrei não era tão grande, né? E aqui também tem uma coisa que a professora ditou. Fui colocando os artigos do lado, né? Assim como eu faço com todas as partes. Aqui nem tem muito artigo, mas aqui tem bastante artigo. E aqui foi um resumo que eu fiz, mas eu não sabia onde que eu colocava esse resumo.
Eu não sei, eu não sabia onde que eu enfiava ele. Porque eu tô usando o caderno de disco pra fazer meus resumos agora. Daí eu fiquei, onde que eu vou colocar esse resumo, meu Deus. Daí eu colei aqui, eu acho que ficou bem legal, porque ainda tem a bordinha vermelha aparecendo, mas eu sei que é um resumo só de bater o olho, porque é de outra cor, entendeu? Então só de bater o olho eu já sei que não é algo que deveria estar aqui, digamos assim. Então, foi basicamente assim que eu resolvi deixar meu caderno civil. E esses são os meus 3 cadernos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem deixar aqui na descrição pra mim. Beijos, até a próxima e tchau!